Muito boa tarde, está no ar o consultório do Porto Canal, sejam muito bem-vindos. Aqui falamos de saúde, hoje vamos dedicar esta primeira parte ao Dia Mundial da Visão, que se assinala precisamente hoje, dia 13 de outubro. É sempre à segunda quinta-feira do mês de outubro, em cada ano, que se celebra então este dia, e não podemos deixar de falar na importância então da visão num dia tão importante como este. É meu convidado para esta primeira parte, vem do Instituto CUF, o Dr. José Lemos, é oftalmologista. Muito bem-vindo, Sr. Doutor. Muito obrigada por estar connosco num dia tão importante também para os oftalmologistas. Exatamente, é verdade. Obrigado eu pelo convite. É um dia muito importante para os oftalmologistas e para as pessoas em geral, porque sem dúvida nenhuma que a visão quase toda a gente a considera o nosso mais importante sentido, não é? Em termos de interação, de social, de trabalho, de lazer, acaba por ser o nosso sentido mais importante. Portanto, hoje é um dia que queremos também chegar às pessoas, e daí também a importância deste programa. Queremos sensibilizar as pessoas para a importância da visão, de que forma é que devem tratar a visão, prevenir. Vamos já falar sobre tudo isso nesta primeira parte. Não perca então o Dia Mundial da Visão, hoje aqui no consultório. Depois, na segunda parte, uma outra especialidade. Hoje vou receber, nessa segunda parte, o professor Dr. Ramalho Guedes, também um médico aqui habitual no nosso programa, é otorrinolaringologista. Já sabe que é nessa altura então que abrimos as portas do programa para que os telespectadores possam participar em direto, colocando questões. Para que participe é muito fácil, basta ligar o 229538525 ou que escreva para consultório@portocanal.pt. São então as duas formas de participar em direto no nosso programa. Tem os contactos a passar no nosso rodapé durante toda esta emissão do consultório, por isso é só ligar e inscrever-se, pode fazê-lo já a partir deste momento, para na segunda parte falarmos de oftalmologia. Não, esta era a primeira parte, já estou eu a baralhar os telespectadores. Otorrinolaringologia, assim é que é. Para a segunda parte, otorrinolaringologia. Para já, voltamos então à oftalmologia, vamos voltar ao Dia Mundial da visão, um dia obviamente importante, como o doutor estava a dizer, e muito bem. A visão é talvez dos nossos sentidos mais importantes. Claro que quem sempre a teve, se calhar não a dá como tão importante, não é? Não valoriza tanto. Não valoriza, mas isso também é típico do ser humano. Doutor, vamos perceber então a estrutura do olho, o funcionamento. De facto, como é que se tudo isto desenvolve desde a barriga da mãe, desde que somos gerados? Tínhamos que ir à parte da embriológica, isso acho que não é de todo interessante para os nossos telespectadores. Pronto, em termos... Mas os olhos, nessa altura... Nessa altura os olhos já vêm? Não, quer dizer, há alguns estudos que apontam para que os ouvidos ouçam já, mas os olhos ainda não veem, portanto, não há uma visão, quer dizer, não há assim inútero, não há evidências de que... Exatamente. Aliás, a criança nasce com uma visão ligeiramente rudimentar e vai aprendendo com os estímulos que recebe do exterior, vai aprendendo a ver, portanto vai desenvolvendo no córtex visual, portanto a nível cerebral, vai desenvolvendo as aptidões da visão, digamos assim. Em termos anatómicos, o olho funciona em duas grandes partes distintas. Tem uma parte óptica, que é a parte que nos permite concentrar os feixes de luz num único ponto, que é constituído pela córnea e pelo cristalino, que são duas lentes naturais que nós temos. A córnea, sendo a mais importante, é aquela que permite a primeira zona de focagem. O cristalino tem como objetivo apenas permitir a focagem da visão de perto. E depois temos uma segunda zona do olho, isto é o segmento anterior, depois temos o segmento posterior, que é constituído pela retina, vá lá, de grosso modo, a retina e o nervo óptico, que é a zona onde se forma a imagem. Comparando com a máquina fotográfica, temos as lentes e temos o rolo de fotografias. Basicamente é isso. E depois, finalmente, temos o nervo óptico. Nervo óptico que é considerado hoje em dia mais como uma extensão do próprio cérebro do que propriamente um nervo, um par craniano independente. O nervo óptico conduz, portanto, a imagem que se forma na retina ao cérebro, à zona posterior do cérebro, à zona occipital, onde se forma realmente a imagem. Esta fase de desenvolvimento infantil é muito importante. Ela é feita até aos 8, 10 anos e é muito importante porque é uma fase onde podem aparecer causas de cegueira
evitável. Ou seja, se nós nos apercebermos que a criança vê mal de um olho ou dos dois, mas mais se vir mal de um olho, ou seja, se houver uma assimetria muito grande entre a visão de um olho e a visão do outro, pode na realidade haver um desenvolvimento em termos cerebrais. Portanto, o cérebro pode esquecer o olho que vê mal e concentrar-se apenas no olho que vê bom, que vê bem. E isso produz, vai esquecer do outro, não é? Exatamente. E isso produz uma doença, à qual chamamos, ou uma condição à qual chamamos ambliopia, que comumente se chama olho preguiçoso. Certo. E então, essa condição ou é reversível até aos 8, 9, 10 anos, ou então fica assim para sempre, não é? Portanto, é realmente muito importante, por isso, fazer um rastreio nas crianças para perceber se os dois olhos se estão a desenvolver da mesma maneira. As duas grandes causas, ou três, digamos assim, grandes causas da ambliopia são a existência de uma diferença de graduação muito grande entre um olho e outro. Por exemplo, um olho pode ser muito A ambliopia pode ser... a ambliopia pode... é o olho preguiçoso. Sim, mas a ambliopia pode ser detectada naqueles primeiros exames que os pediatras fazem, por exemplo? Pode, aliás, uma das mas grandes são causas... suficientes? São perfeitamente, porque quando a criança colabora minimamente, volta de 3, 4 anos, o pediatra põe-na normalmente a ler uma tabela de longe, e se ela não errar, quando há uma ambliopia há uma assimetria muito grande. Certo. Já há um olho que vê tudo e o outro olho que não vê nada. Portanto, inicialmente podemos confiar no pediatra, sim, só se o pediatra desconfiar que algo não está bem é que encaminhará para o especialista. Perfeitamente. Há aqui um pormenor importante, não é? Se os pais detectarem alguma alteração nos olhos, porque assim, é difícil ter a colaboração da criança até aos 3, 4 Claro anos, que é. não é? Mas até essa idade há sinais que nos podem permitir pensar num subdesenvolvimento. Como, por exemplo, era aí que eu queria chegar um bocadinho. Ou seja, a ambliopia pode ter 3 grandes causas. Uma é a catarata congénita, ou seja, uma obstrução à passagem da luz, que se nota logo quando a criança nasce, porque geralmente o olho vem com uma leucocória, que é a pupila está branca, não é? E é uma condição que tem de ser tratada imediatamente, tem de ser operada para se permitir novamente a entrada da luz. E o prognóstico? Se for operada em um curto espaço de tempo, é relativamente bom. A outra tem a ver com o estrabismo, e isso é uma alteração que os pais podem detectar, ou seja, se houver um desvio de um olho, de um dos olhos, normalmente é dos dois, o que é que pode acontecer? A criança pode começar a fixar apenas com um olho, e então esquece o outro. Lá e está. se esquecer o outro, lá Acontece está, não tal, se desenvolve. certo. A terceira grande causa são as anisometropias, que é realmente a grande diferença de graduação entre um olho e outro, sendo que um pode, por exemplo, ser muito hipermétrope e o outro não, e então o cérebro, ou muito míope, que é mais fácil as pessoas perceberem, e o outro Exatamente. não, e o cérebro acaba por esquecer o que tem a imagem má, concentrando-se apenas no que tem a imagem boa. Esse tipo de anisometropia, esse tipo de ambliopia é detectável pelos pediatras nessa idade, porque eles, quando põem a tabela, um olho vê 100% e o outro olho vê 10% ou nem isso. Pronto, e referenciando, o que é que nós temos que fazer? Basicamente temos que reverter o processo que levou à ambliopia. Como normalmente... Nessa idade ainda é possível. Até aos 8, 9, 10 anos. Claro que isto depois varia um bocadinho de doente para doente. E depois há uma coisa muito importante, que é o tratamento da ambliopia. O tratamento da ambliopia passa pela penalização do olho bom, ou seja, primeiro pela correção. Imagino que ele tem uma miopia muito alta, tem que ser corrigido. Portanto, vamos partir do princípio que os telespectadores lá em casa sabem o que é miopia. Miopia é quando alguém vê mal ao mal ao longe, longe. E a hipermetropia, pelo contrário, é quando alguém vê mal Certo. ao perto. Ok? Isto genericamente, certo. não é bem assim, não mas vamos entrar em pormenores. muito pormenor. Pronto, e o que acontece realmente é fazer a correção refrativa e depois Através de penalizar, óculos? através de óculos, e depois penalizar o olho bom para a criança ser obrigada a Para estimular puxarmos, o mau. exatamente, para Pronto. puxar pelo outro olho. Exatamente, com o estrabismo é a mesma coisa. Se a criança tem um estrabismo e se habituou apenas a ver por um olho, temos que penalizar o olho bom para estimular o olho que não vê. E isto requer uma oclusão, normalmente de 3, 4 ou até mais horas por dia, o que significa que a criança muitas vezes tem que levar o olho tapado para a escola, e isso os pais muitas vezes não gostam, depois esquecem-se, a criança também não gosta, os coleguinhas às vezes gozam com elas, quer dizer, e muitas vezes esses tratamentos não são convenientemente seguidos. E O que é um erro. O que é um erro, claro está, não é? Porque depois, a partir dos 9 anos de idade ou dos 10 anos de idade, não há nada a fazer.
explica como está. Estamos a alertar os pais que veem o nosso programa que, de facto, devemos tratar da saúde dos nossos filhos, dos olhos dos nossos filhos, tal como tratamos de todo o resto do corpo. Mas muitas vezes os olhos e talvez os dentes sejam os mais esquecidos, infelizmente. São porque muitas vezes a criança com um olho só faz a sua atividade diária, não é? Portanto, e nem sente, portanto, como não tem tempo de comparação, provavelmente nem se apercebe. Soutor, para além disto trazer, obviamente, muitos problemas a nível visual na criança, vai também ter um impacto muito grande no rendimento, no seu desenvolvimento cognitivo. Ora bem, não, porque como eu disse há bocadinho, ela só com o olho acaba por conseguir ver, não é? Em todos os casos? Pronto, pode compensar? Sim, compensa sempre. Quer dizer, nós vivemos só com o olho, não precisamos dos dois. Quer dizer, precisamos dos dois para determinadas tarefas. O que é que a criança não terá? Não terá estereopsia, portanto não tem uma visão dos dois olhos ao mesmo tempo, podendo ter algumas deficiências na percepção da profundidade, não é? Porque a profundidade é-nos dada pelo facto de nós não vemos, eu estou a olhar para aquele copo e não estou a ver aquele copo da mesma forma de um olho e do outro. Certo. Pronto, e é a imagem que se forma num olho e no outro que me permite saber que ele está àquela distância. No entanto, as crianças, como se crescerem sempre assim, habituam-se e arranjam outros mecanismos para conseguir resolver esse problema. O problema não está aí. O problema está em, um dia mais tarde, ou mesmo durante a infância, ou a adolescência, se têm um azar, ou o problema não está aí não, o problema não está só aí. Se tem o azar de ter uma doença grave no olho bom, é um problema bicudo, não é? Porque aí sim, aí vamos ter uma pessoa que pode ver 1 ou 2 décimos, vá lá de grosso modo 10 ou 20%, e que tem que passar a fazer a vida dela com esses 10 a 20%, que já está a cair no considerado nível de cegueira, não é? Exatamente. Daí o Soutor dizer que a cegueira pode ser prevenida. Quando não é prevenida, como é que se chega à cegueira? Como é que um caso, por exemplo, destes de que falou, Pronto, o exemplo uma da coisa são as crianças e acho que já esclarecemos mais ou menos tudo em relação ao que pode acontecer na infância. Diagnóstico precoce, acompanhamento desde cedo, não esperar pela idade escolar, por exemplo. Exatamente. Antecipar. Se houver suspeitas, até nos primeiros tempos de vida, portanto, o que nós fazemos numa avaliação de um bebê é muito rudimentar. É com o oftalmoscópio vermos se ele tem os meios transparentes ou não, para perceber se ele chega ou não ao fundo do olho, e é verificarmos através dos reflexos pupilares se ele tem dos reflexos corneanos, se ele tem ou não uma simetria do olhar. Para eliminar o estrabismo, basicamente, e eliminar as dificuldades de passagem da luz, digamos assim. Isso é o que nós fazemos basicamente nas crianças, nos bebés muito pequeninos. Todas as crianças passam por esse... Se houver suspeitas. Portanto, normalmente, e geralmente isto acaba por funcionar muito bem, normalmente essas alterações criam índice de suspeição bastante elevado nos pais, o que faz com que eles as levem precocemente, às vezes até inutilmente, mas é melhor assim do que o contrário. Exatamente. Os levem precocemente ao oftalmologista. As restantes causas da ambliopia, do olho preguiçoso, são causas que, aparecendo mais tarde, também são mais facilmente reversíveis, não é? E aí, o tal exame do pediatra, feito aos 3 ou 4 anos, acaba por detectar grande parte dessas ambliopias. Porque eles, normalmente, também, os pediatras, qualquer dúvida que têm, encaminham para o oftalmologista, não é? Ainda assim, Soutor, se lermos as notícias que hoje andam à volta do Dia Mundial da Visão, percebemos que a Organização Mundial de Saúde estima que ainda existam 285 milhões de pessoas cegas ou que sofrem de baixa visão no mundo inteiro. Estarão aqui incluídas muitos milhões de pessoas que vivem ainda em países subdesenvolvidos ou falamos que no mundo ocidental e desenvolvido também se verifica? Não, obviamente no mundo ocidental e desenvolvido também se verifica. Agora, não é, quer dizer, desses 285 milhões, eu não lhe posso não vamos estar aqui a arriscar, exatamente, mas claramente que a grande maior parte é em países subdesenvolvidos. Ainda hoje em dia, a causa principal de cegueira no mundo inteiro continua a ser a catarata. E ainda por cima é uma causa tratável. Não é? Mas que infelizmente, provavelmente nos países subdesenvolvidos não há tratamento. Existe, mas não chega ao tratamento, exatamente, é isso mesmo. Nos países desenvolvidos passa-se um bocadinho o contrário em termos de... Não é o contrário, mas, ou seja, temos causas de cegueira que o são
por serem detectadas tardiamente. E aqui temos O três conceito grandes de cegueira, causas. desculpa interrompê-lo, o conceito de cegueira é apenas quando não temos visão alguma? Não. É que também é importante esclarecer Se isso. formos ao conceito legal de cegueira, Sim. por exemplo, para uma pessoa que quer tirar a carta de condução, Sim. temos dois grandes grupos. Temos as pessoas que veem menos de 2/10, ou que só veem 2/10, 2/10 são 20%. Não é bem, mas pronto. Vamos arredondar para as pessoas lá em casa perceberem. Exatamente, 20%. Exatamente. De um só olho, logicamente. Certo. Se vir 20% de um olho e vir 100% do outro, logicamente é uma pessoa normal. Se tiver, portanto, um só olho ou os dois olhos a ver os tais 20%, Sim. e se tiver um campo visual inferior a 20 graus. O que é o campo visual? O campo visual é o seguinte: eu estou a olhar para si, mas estou-me a perceber de tudo o que se passa à minha realidade aqui, volta. não é? Exatamente. Portanto, isto é o nosso campo de visão. Exatamente. É o mais amplo que conseguimos, quando estamos a olhar em frente, conseguimos perceber. Exatamente. Talvez até aqui um bocadinho mais para trás, não é? Há animais que conseguem ver Mais para quase, trás ainda. exatamente. Portanto, nós temos esta 270 capacidade graus. mais ou menos aqui. Exatamente. Pessoas com campo de visão reduzido, Começam, negro? Vem negro à volta. Negro. Estão a ver lá assim e à volta é tudo preto. Não é? E isso acontece numa doença que é evitável se for detectável a tempo Lá está. e tratada. Qual é a doença? É o glaucoma. Muito bem. Pronto, o glaucoma é uma doença que, entre outros fatores, cursa normalmente com uma pressão intraocular elevada. A pressão intraocular elevada não é o único fator, mas é um deles. Mas está ligado a outra... E é o único fator que nós conseguimos controlar, e esse é que é o grande problema. Sim. Portanto, nós só conseguimos controlar a tensão do olho. Os Sim. restantes fatores de glaucoma não conseguimos. O glaucoma, portanto, resulta da tensão ocular, ou um dos fatores é a tensão ocular elevada, que leva a uma morte progressiva das fibras nervosas. Ora, as fibras nervosas morrendo não renascem. Como não renascem, o que se perde fica perdido. E depois é uma doença que tem uma evolução muito lenta, começando a perder a visão periférica muito lentamente e normalmente... Mas a perda de visão periférica já é um sinal ou nessa altura Já é um sinal. Mas já é tarde? É assim, não é tarde. Não é tarde. Estamos e temos que estar sempre a tempo de fazer alguma coisa. Mas o que acontece muitas vezes é que o doente não se apercebe que está a perder essa visão periférica. Porque é lento, não é? Porque Vai-se o processo habituando. é lento, claro. Exatamente. E então, quando chega, por vezes, à nossa consulta, um dos olhos já não vê nada, ou então tem a chamada visão tubular, que é ver por um tubinho, assim, Sim. e o outro olho já tem um campo visual francamente afetado. Acontece isto frequentemente para doentes que nunca foram a um oftalmologista e, por de repente ficarem sem ver de um olho, vão com 60 ou 65 ou 70 anos e já têm o problema desde os 50. Obviamente. Não há nada a fazer. Nessa fase, quer dizer, há a fazer, poupar o olho que ainda vê alguma coisa e mesmo este, Mas do por outro pouco que seja, já nada recuperamos. não se consegue, digamos, recuperar o que está perdido. Está aí a deixar uma mensagem também importante aos adultos. É assim. Quando devem recorrer ao Ora oftalmologista, bem, doutor? aqui o segredo das coisas em medicina, como em muitas coisas na vida, mas em medicina especificamente e na oftalmologia também, é a prevenção. Já falamos da prevenção nas crianças, Aliás, estamos a falar pode da começar tudo por prevenção aí, não é? dos adultos. Eu, na minha opinião, embora não seja uma coisa um bocadinho variável, na minha opinião, acho que portanto, todos os doentes devem fazer uma visita ao oftalmologista, se não antes, por volta dos 40 anos. Estamos a falar já depois de passar a adolescência, e por volta dos 50 as consultas devem começar a ser bianuais. Porque muitas vezes nós temos tempo, quando apanhamos nessa altura, Obviamente. tensões oculares elevadas, De mudar o... fazemos os campos visuais e verificamos que já há alguma lesão nervosa, fazemos a medicação no sentido de baixar a tensão e de controlar as tensões de forma que não haja mais perda de campo visual. Portanto, É esse o objetivo. O doutor acredita, e este dia serve exatamente para isso, que se apostarmos na prevenção, estes números que acabámos de dizer daqui a uns anos Completamente. podem ser outros? Em relação à catarata, não é assim. Quer dizer, Certo. prevenir os efeitos que provocam a catarata é difícil. Normalmente a catarata é provocada ou está muito associada à idade. Mas não está isolada a catarata, não é? A catarata é apenas uma das causas Por isso é que eu lhe ia dizer há bocado que há, digamos assim, dois grandes grupos de doenças, uns tratáveis, o caso da catarata, que a catarata, mesmo que o dente esteja cego, sem ver nada, se o nervo óptico, se a retina estiver em condições, tirando a catarata, fica a ver como via com 20 anos, não consegue ver ao perto, mas isso é outra questão. Mas fica a ver, há essa possibilidade. Nestas doenças relacionadas com, e por isso é que eu há bocado falei nos dois segmentos, o óptico e o segmento neurosensorial,
porque nas doenças que estão relacionadas com o segmento neurosensorial, o tratamento é muito mais complicado, tem de ser a prevenção a mandar, não é? Outra patologia no qual a prevenção é essencial é a diabetes. Eu ia falar nisso agora mesmo. Falar de diabetes e obesidade, porque às vezes achamos que os olhos nada têm a ver com nada. A verdade é que os hábitos de vida da sociedade atual também não ajudam nada aos olhos. A obesidade não tem nada a ver com... não provoca Mas sabemos que a obesidade provoca diabetes. Exatamente, provoca diabetes e indiretamente poderá estar responsabilizada realmente na visão e na perda de visão. Agora, a partir do momento em que o doente é diabético, ele obrigatoriamente tem que fazer uma consulta anual, uma visita anual ao oftalmologista. Corre mais riscos que uma pessoa não diabética? Não, corre totalmente, porque o olho é um dos órgãos na qual a diabetes se desenvolve. Há essencialmente quatro grandes órgãos. É o cérebro, são os rins, é o coração e são os olhos. A diabetes, as lesões que provoca, aparecem nos olhos. Os olhos, a única vantagem é nós conseguirmos ver o que é que se está a passar, não é? E o que é que acontece? Mais uma vez, o mal que está feito é difícil de reverter. Nós temos que apanhar as lesões de retinopatia diabética no início para as poder tratar. Porque os tratamentos que nós temos à nossa disposição têm como objetivo diminuir a taxa de progressão ou impedir a progressão da doença. É necessário que seja atempadamente. Exatamente, porque se for tardiamente, mais uma vez, pouco há a fazer. Há alguma coisa hoje em dia, aqui há 5 anos atrás ou 6 anos atrás não havia mesmo nada, hoje em dia já há, mas é sempre pouco em relação àquilo que poderíamos poupar se tivéssemos detectado a doença a tempo. Não é? E dizer aos diabéticos que manter a diabetes controlada é talvez... Isso é o mais importante de tudo. É talvez o mais importante. Isso é o mais importante de tudo. Assim, nós podemos tratar a retinopatia diabética, mas se houver um descontrole total de diabetes, o destino vai ser o mesmo. Não tenho dúvidas nenhuma. Alertar também, então, essa população, no fundo, de risco. Doutor, aquilo que não podemos controlar é o envelhecimento, e o envelhecimento traz consigo também a perda de visão. O envelhecimento traz 2 grandes grupos de doenças. As cataratas, como eu já disse, é tratável, não é? Grande parte desse número que me deu há bocadinho é em países subdesenvolvidos. Hoje em dia já ninguém fica cego de cataratas no mundo ocidental, a não ser que queira. Portanto, há pessoas que se recusam a ser operadas, mas isso depois é consciência de cada um. Exatamente. E é, mais uma vez, outra doença bem pior, que é a degenerescência macular relacionada com a idade. Exatamente. Que é uma alteração, lá está, relacionada com a idade, como o próprio nome indica, e que resulta do envelhecimento da retina. E aqui há 3 tipos de degenerescência. Uns piores, outros melhores, eles são todos maus. Há uns que diminuem a visão e que depois estabilizam. Há outros que diminuem a visão francamente e não têm tratamento nenhum. E há uns terceiros que até há bem pouco tempo não tinham tratamento e agora têm, felizmente, com injeções intravítreas, conseguimos reverter alguns dos efeitos desse envelhecimento. Mas são sempre situações bastante complicadas. Doutor, para terminar, e porque hoje é o Dia Mundial da Visão, gostaria que deixasse então uma mensagem aos nossos telespectadores. Sei que na CUF, quer no hospital, quer no Instituto, tem todas as condições para tratar qualquer uma das patologias que aqui falamos. O importante mesmo é prevenir e se calhar a sua mensagem vai nesse sentido? Exatamente, é totalmente nesse sentido, ou seja, a prevenção é claramente o mais importante. Por isso é que eu disse aquilo que disse há bocadinho, ou seja, acho que acima dos 50 anos uma visita bianual é importantíssimo, nos diabéticos uma visita anual, nas crianças, naqueles parâmetros que já referi anteriormente, é importante prevenir para não vir a ter problemas um dia mais tarde. Muito bem, Dr. José Lemos, foi um gosto recebê-lo aqui, muito obrigada por estar connosco no Dia Mundial da Visão, continuação de um bom dia, muito obrigada. Obrigado. Vamos então fechar esta primeira parte. Daqui a pouco recebo aqui em estúdio o professor Ramalho Guedes, é otorrinolaringologista. Vai cá estar para responder às suas questões. Fique connosco então para a segunda parte. Vamos para um curto intervalo. Até já.